Porque ontem, o subcomitê sobre a pandemia do coronavírus da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, o Congresso americano, divulgou um relatório sobre a pandemia e sobre as lições aprendidas e os caminhos a serem seguidos. São 513 páginas de conteúdo sobre tudo o que você pensar relacionado à pandemia. A origem do Covid-19, as falhas no laboratório de Wuhan, a falta de fiscalização das agências federais americanas sobre a empresa que operava o laboratório, as fraudes nos programas sociais durante a pandemia, o Estado encobrindo as cagadas e os crimes dos agentes públicos e tudo o que você puder imaginar. Uma das afirmações feitas pelo relatório é que a obrigatoriedade de vacinação não era amparada pela ciência. Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, estou citando ipsis literis praticamente o relatório do Congresso. Vocês lembram que todos os que falavam sobre isso eram negacionistas, né? Não é que a vacina é o chip do Bill Gates que vai te causar câncer, não. Vejam só o que diz o texto do relatório. Embora os 5 principais mandatos federais de vacinação contra a Covid-19 já tenham sido revogados, anulados ou encerrados de outra forma, ou seja, foi tudo para o espaço aquela obrigatoriedade, suas consequências permanecerão por muitos anos. Os mandatos de vacinação contra a Covid-19 fizeram com que pessoas perdessem os seus meios de sustento, esvaziaram as forças de trabalho nos setores de saúde e educação, reduziram a prontidão e o recrutamento militar, provocaram hesitação em relação às vacinas, que é muito importante, as pessoas ficaram assustadas se era obrigatório, diminuíram a confiança na saúde pública, violaram liberdades individuais, aprofundaram divisões políticas e interferiram na relação entre pacientes e médicos. Não é o Paulo, é o Congresso americano. Além dessas consequências severas, a base científica dos mandatos de vacinação contra 2019 era altamente questionável. Os mandatos ignoraram a imunidade natural, a obrigatoriedade, né? Ignoraram a imunidade natural. Quanto que a gente falou disso no ar, meu Deus? E era chamado de fake news pelo consórcio. A estratificação de risco dos vírus. Caramba, quanto que eu falei disso. Os riscos de eventos adversos associados à vacina, que eles diziam que não existia. Está tudo documentado. Bem como o fato de que as vacinas não impedem a propagação de Covid-19. Eu não podia falar essa merda aqui no YouTube que derrubava. O primeiro strike que eu tomei foi no YouTube por causa disso. Enquanto isso, como estabelecido pela Subcomissão Especial e audiências anteriores, os funcionários federais de saúde frequentemente exageraram o poder das vacinas, aprofundando divisões políticas com declarações como a pandemia dos não vacinados. Isso é mais um exemplo de como a orientação e as políticas da administração Biden, que aconteceram no Brasil da mesma forma pelo consórcio, se afastaram amplamente dos limites das evidências disponíveis, enquanto proclamavam orgulhosamente que estavam, abre aspas, seguindo a ciência. Diz o relatório, para eles, porque eu disse, né, because I said so, era o suficiente. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Quer ver outra semelhança? Página 300 do relatório. É afirmado que foi descoberto que a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, e outros órgãos de saúde pública insinuaram falsamente que a ivermectina era usada exclusivamente para cavalos e vacas. Eu lembro do filho da puta do eunuco invertebrado que ficava dizendo, junto com os outros do consórcio, o remédio para gado, remédio para cavalo, sei lá o que ele dizia. No relatório, eles afirmam que a ivermectina é aprovada pela FDA para tratar certos parasitas em humanos e que a implicação de que o uso era somente para cavalos era completamente falsa. É dito que o governo federal utilizou agências de saúde para promover o medo sobre o remédio como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Vocês lembram de alguém mais que afirmava que ivermectina e hidroxicloroquina não era para ser tomada? Que ia matar, etc. Olhem, por exemplo, essa reportagem do Estado de Minas. YouTube vai proibir vídeos que recomendam cloroquina e ivermectina, entenda. Reportagem da BBC. Ivermectina, como falsa ciência criou crença de que remédio milagroso... O Globo. Lembra disso? Enquanto o Bolsonaro defendia tratamentos ineficazes contra a Covid-19, iniciativas se espalhavam pelo país.
O Bolsonaro ainda brincou, né, dando para uma EMA lá, a cloroquina. Então entenda por que esse relatório é importante. E dava para eu ter feito um programa inteiro sobre a cloroquina, sobre o relatório, sobre. Dava para fazer um programa inteiro. Mas eu estou trazendo isso sob um aspecto específico. Como a parte central desse inquérito Alexandre é a suposta disseminação de notícias falsas relacionadas ao Covid. Lembram que eu mostrei esse gráfico aqui há alguns programas atrás?